O ar de ouro preto tinha o peso de 3 séculos. Pousava sobre os telhados de barro, infiltrava-se nas frestas das janelas coloniais e descia pelas ladeiras de paralelepípedos com a autoridade de quem conhecia cada fantasma pelo nome. Para Leonardo, de 12 anos, esse peso era familiar, quase um cobertor. Ele o sentia nos pulmões a cada respiração mais funda, uma poeira de ouro e tempo que o fazia parar para tossir, uma tosse seca e curta que não combinava com seu rosto. Ele estava sentado no chão frio da sacristia da igreja de São Francisco de Assis, um santuário de anjos barrocos e ouro, ofuscante que para ele era simplesmente o ateliê. A luz que entrava por uma fresta alta da janela era leitosa, salpicada de partículas dançantes, e caía diretamente sobre o bloco de pedra-sabão à sua frente. Suas mãos, finas e manchadas de pó cinza, moviam-se com uma delicadeza que desmentia sua idade. Na mão direita, um pequeno cinzel. Na esquerda, um macete de madeira. O som era o único barulho na sala. Um toque-toque rítmico, preciso, que parecia conversar com a pedra. Léo não estava brincando. Estava empenhado numa tarefa sagrada, uma comissão que ele mesmo se atribuíra. Recriava os 12 profetas de Aleijadinho, não em seu tamanho imponente, como os que guardavam o adro do santuário de Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas, mas em miniaturas que capturavam não a forma, mas a alma torturada de cada um. Naquele dia era a vez de Isaías, o profeta da Anunciação. Léo sentia uma afinidade com ele. Isaías falava de um futuro, de uma promessa, e Léo, mais do que ninguém, precisava acreditar em promessas. Devagar, meu filho, a pedra não vai fugir. A voz de Padre Miguel era como o rangido de um banco de jacarandá antigo, grave e reconfortante. O padre o observava da porta, a batina preta se confundindo com a penumbra. Ele era um homem de ombros caídos, como se carregasse o peso não só de sua paróquia, mas de toda a cidade histórica. Ele precisa ficar pronto, padre, respondeu Léo, sem desviar os olhos da pedra. O suor formava pequenas gotas em sua testa, apesar do frio da sacristia. Ele tem que parecer que ouviu a voz de Deus, tem que ter espanto e certeza. Tudo ao mesmo tempo. Padre Miguel sorriu, um sorriso triste que mal erguia os cantos de sua boca. Ele se aproximou e sentou-se num caixote ao lado do menino. O cheiro de incenso e velas que emanava do padre misturava-se ao cheiro mineral da pedra-sabão. E você ouviu a voz de Deus, Léo? Léo parou por um instante, pousou as ferramentas com cuidado e passou as costas da mão na testa, deixando um rastro cinza. Seus olhos, grandes e escuros, pareciam conter uma sabedoria cansada. Não, mas eu sinto a pedra. Ela me diz onde cortar. É como se a estátua já estivesse aqui dentro. Eu só tiro o que está sobrando. Era o que o mestre Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, costumava dizer. Léo lera em todos os livros que sua mãe, Sofia, conseguia pegar emprestados na biblioteca municipal. Ele era fascinado pelo homem, que mesmo com o corpo devastado pela doença, amarrava as ferramentas aos pulsos para continuar a esculpir a glória de Deus na pedra. Léo entendia essa teimosia. A doença que corria em seu sangue, uma forma rara e agressiva de aplasia medular, era o seu próprio corpo se desfazendo. Seus ossos estavam cansados, preguiçosos, e se recusavam a produzir o sangue que o manteria vivo. Cada batida de seu coração era um pequeno milagre de persistência. A arte era sua revolta. A igreja estava em processo de restauração, financiada por um nome que era um sussurro na cidade. Arthur Montenegro, o bilionário da mineração. Ninguém o via. Diziam que vivia recluso numa fortaleza de vidro e aço, construída numa das montanhas mais altas, com vista para a cidade que suas minas ajudaram a enriquecer e, de certa forma, a saquear. Um mecenas fantasma. Padre Miguel trocava e-mails com uma assistente, recebia as vultosas transferências bancárias e assinava os relatórios de progresso. A única exigência do patrocinador era o anonimato e nenhuma pergunta. Para Léo, Arthur Montenegro era menos real que os profetas que esculpia. Sua mãe, Sofia, chegou no final da tarde, trazendo uma marmita com arroz, feijão e um pedaço de frango ensopado. O cheiro da comida caseira preencheu a sacristia e fez o estômago de Léo roncar.
Sofia tinha o mesmo cansaço nos olhos que Padre Miguel, mas em seu rosto ele se manifestava em pequenas linhas de preocupação ao redor da boca. Ela trabalhava como camareira numa das pousadas mais charmosas da cidade, e suas mãos eram ásperas do trabalho, mas seu toque no cabelo do filho era a coisa mais suave do mundo. Come, meu amor. Você precisa se alimentar. Só mais um pouco, mãe. O rosto está quase pronto. Sofia trocou um olhar com o padre por cima da cabeça do filho. Era um olhar que continha um universo de conversas silenciosas, de noites mal dormidas, de visitas a hospitais em Belo Horizonte, de palavras médicas que soavam como sentenças. Incompatibilidade, lista de espera global, cuidados paliativos. Hart pode esperar, sua saúde não, ela disse, a voz firme, mas trêmula. Léo cedeu. Enquanto comia com um apetite que vinha mais da obrigação do que da fome, Sofia limpava o pó de suas roupas com um cuidado meticuloso. Ele era seu universo, sua obra-prima frágil, e ele estava se esvaindo como a luz do dia que agora se retirava da janela alta, deixando a sacristia mergulhada numa penumbra azulada. Quando a noite caiu por completo e os sinos da igreja badalaram às 7 horas, Léo deu o último toque do dia em seu Isaías. Ele se afastou para admirar a obra. O profeta olhava para o céu, a boca entreaberta, o corpo contorcido numa mistura de êxtase e terror. Havia nele uma beleza dolorosa. Padre Miguel acendeu uma vela e a aproximou da estátua. A luz trêmula deu vida às sombras nos sulcos da pedra, e por um instante o profeta pareceu respirar. É a sua melhor peça, Léo, de longe. Léo respondeu. Ele sentia um frio que não vinha do chão de pedra. Era um frio interno que começava na medula de seus ossos preguiçosos. Ele se encolheu, abraçando os próprios joelhos. Sofia o envolveu com seu chale. Vamos para casa, filho. Enquanto caminhavam pelas ladeiras escuras e silenciosas, iluminadas apenas pela luz amarelada dos lampiões, Léo olhou para cima, para a montanha onde as luzes da fortaleza de vidro do homem invisível brilhavam como estrelas frias e distantes. Ele se perguntou se o homem olhava para a cidade, se ele via as luzes da igreja que ajudava a manter de pé, se ele sabia que lá dentro, na sacristia escura, um menino entalhava profetas em pedra-sabão, numa corrida desesperada contra o tempo. Arthur Montenegro não via Ouro Preto. Ele via uma maquete iluminada, uma relíquia preservada em um vale de memórias que ele se recusava a visitar. De sua sala de estar, um vasto espaço de minimalismo brutalista, as paredes de vidro do chão ao teto emolduravam a cidade histórica como uma pintura. Era uma vista que valia milhões, a joia da coroa de sua montanha particular. Para Arthur, era a paisagem de seu exílio. A casa, projetada por um arquiteto renomado, era mais um mausoléu do que um lar. O silêncio era o principal elemento da decoração, quebrado apenas pelo zumbido dos sistemas de automação e pelo tilintar ocasional do gelo no copo de uísque que raramente deixava sua mão. Ele se movia pelos corredores amplos e vazios como um fantasma em seu próprio palácio. Um homem de 50 e poucos anos com os cabelos grisalhos e os ombros curvados por um peso que nenhuma fortuna poderia aliviar. Naquela noite, a chuva batia contra o vidro, distorcendo as luzes da cidade em borrões de aquarela. Arthur estava em seu escritório, um cômodo dominado por mesa de aroeira maciça e telas de computador que exibiam gráficos do mercado de minério de ferro em tempo real. Ele não olhava para elas. Seus olhos estavam fixos em um porta-retratos digital que ficava ao lado do monitor principal. A imagem mudou e o rosto de uma jovem de 17 anos sorriu para ele. Cabelos castanhos longos, olhos que continham a mesma intensidade dos de Arthur, mas com um brilho que ele havia perdido há muito tempo. Clara. A imagem seguinte a mostrava com as mãos sujas de argila, sorrindo para a câmera ao lado de um torno de oleiro. Atrás dela, uma escultura de anjo, disforme e imperfeita, mas cheia de vida. A arte era a paixão de Clara. Era o mundo secreto que ela compartilhava com a mãe e que Arthur, com sua mente pragmática de engenheiro e empresário, nunca conseguiu penetrar completamente.
Ele a incentivava, claro, comprava os melhores materiais, pagava os melhores professores. Mas ele nunca entendeu, não de verdade. Um e-mail piscou na tela. Era de sua assistente, um relatório semanal sobre o Projeto São Francisco de Assis. Arthur financiava dezenas de projetos sociais e culturais através de sua fundação. Era uma forma de devolver, dizia seu assessor de imprensa. Era uma forma de penitência, dizia a voz em sua cabeça. Ele abriu o e-mail sem interesse, percorrendo as planilhas de custos e os relatórios técnicos dos restauradores. No final, havia um anexo, uma nota de sua assistente. Senhor Montenegro, o padre responsável pela paróquia, incluiu esta observação. Achei que gostaria de ver. Trata-se de um menino da comunidade local. A observação do padre era breve, descrevendo o trabalho notável de um jovem paroquiano que estava esculpindo miniaturas dos profetas. Anexada, havia uma única foto, tirada com um celular, de baixa resolução. A imagem mostrava a estátua de um profeta sobre um caixote, iluminada por uma luz fraca. Isaías. Arthur se inclinou para a tela. A qualidade era ruim, mas a força da escultura atravessava a imagem pixelada. A angústia, a esperança, a beleza torturada. Havia algo terrivelmente familiar naquela peça. Ele deu um zoom tentando ver os detalhes. Não era a técnica de um mestre, mas a emoção. A emoção era pura. Era o tipo de arte que Clara tentava criar. Uma arte que não vinha da técnica, mas da alma. Ele fechou o e-mail e se recostou na cadeira, o copo de uísque na mão. A chuva lá fora se intensificou, tornando-se uma tempestade. Cada gota que escorria pelo vidro parecia uma lágrima. A lembrança do acidente veio, como sempre, sem ser convidada. Não em flashes, mas como uma imersão lenta em água gelada. A estrada molhada, as luzes dos faróis na escuridão, a discussão dentro do carro. Clara no banco do passageiro, exaltada. Ela queria abandonar a faculdade de administração que Arthur a forçara a cursar. Queria ir para a Itália estudar artes. Você não entende, pai. Você nunca entende. Eu não quero seus negócios, não quero seu dinheiro. E ele, teimoso e irredutível. Você é uma Montenegro. Tem responsabilidades. A voz dele dura, cortante. O rosto dela banhado em lágrimas de frustração. O guincho dos pneus. O cheiro de metal retorcido e gasolina. E depois, o silêncio. Um silêncio que preenchia o universo. Ele acordou no hospital com alguns ossos quebrados. A culpa era sua herança mais pesada. A investigação concluiu que o outro motorista, que também morreu, estava bêbado e invadiu a pista. Mas Arthur sabia a verdade. Se não estivessem discutindo, ele poderia ter reagido a tempo. Se ele tivesse apenas ouvido a filha, eles nem estariam naquela estrada. Ele a estava levando de volta para a universidade contra a vontade dela. Desde então, ele se trancara em sua montanha. Os negócios eram administrados por procuradores. Sua vida social se resumia a videoconferências. O mundo lá embaixo, a cidade onde Clara nasceu e foi enterrada, era um território proibido. Mas a imagem daquela pequena estátua de pedra-sabão havia aberto uma fresta em sua armadura. Era um sussurro do mundo que ele havia abandonado. O mundo de Clara. Ele abriu o e-mail novamente e olhou para a foto. O profeta de pedra parecia gritar para ele através da tela. Ele se levantou e foi até a parede de vidro. A tempestade agora era violenta, com relâmpagos que iluminavam a paisagem por segundos, revelando as montanhas escuras e a cidade aninhada no vale, frágil e adormecida. Pela primeira vez em 5 anos, Arthur Montenegro não viu uma maquete. Ele viu Ouro Preto e sentiu uma vontade irracional, perigosa e aterrorizante de descer a montanha. Descer a montanha foi um ato de transgressão. Arthur não pegou seu sedã blindado, nem chamou seu motorista. Em um canto esquecido da garagem de 6 vagas, coberto por uma lona empoeirada, estava um velho Jeep. Era o carro que ele usava nos primeiros dias da empresa, quando ainda visitava pessoalmente as frentes de mineração. Era um veículo anônimo, funcional, um fantasma de um tempo em que ele ainda se sujava de terra. Dirigir pelas estradas sinuosas que levavam à cidade foi uma experiência sensorial avassaladora. O cheiro de mato molhado depois da chuva, o ar frio que entrava pela janela, o som dos pneus no asfalto remendado.
Eram sensações que o luxo de sua vida reclusa havia anestesiado. Ao entrar nos limites da cidade, o Jeep balançou desconfortavelmente sobre os paralelepípedos. Cada solavanco parecia deslocar algo dentro dele, acordando nervos adormecidos. Ele estacionou a algumas quadras da igreja de São Francisco de Assis, num beco escuro. Puxou um boné de beisebol para o rosto, uma camuflagem patética, mas que lhe dava uma sensação de invisibilidade. A cidade, na manhã seguinte à tempestade, estava lavada e brilhante. O sol arrancava reflexos das janelas e das poças d'água. Turistas com câmeras e guias de viagem já se aglomeravam na praça. Arthur se sentiu um estrangeiro em sua própria terra. A igreja, com sua fachada de aleijadinho, era ainda mais impressionante ao vivo. Arthur sempre a vira, como um item numa planilha, um custo, um projeto. Agora, de pé diante dela, sentia seu poder, sua história. Sentia o peso da fé e da arte que a ergueram. Hesitou por um momento antes de entrar. Era como cruzar o umbral de seu próprio passado. O interior era ouro e penumbra. O cheiro de cera, madeira, antiga e incenso era denso, quase palpável. Seus olhos demoraram a se acostumar. Grupos de turistas sussurravam, guiados por vozes monótonas que recitavam datas e nomes. Arthur ignorou-os. Seu objetivo era a sacristia. Ele a encontrou nos fundos, por uma porta lateral entreaberta. Espiou. E lá estava ele, o menino. Léo estava exatamente como Arthur o imaginara, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Era mais frágil do que a imagem mental que criara. A pele pálida, as olheiras escuras sob os olhos, mas havia nele uma concentração feroz, uma energia que parecia queimar de dentro para fora. Ele trabalhava em um novo bloco de pedra, e o som rítmico do cinzel no macete era como uma batida de coração secundária naquele espaço silencioso. Ao seu lado, sobre um pano de veludo puído, estava a estátua de Isaías. Arthur ficou parado na fresta da porta por um tempo que não soube medir. Observou o menino trabalhar, viu a maneira como ele inclinava a cabeça, como se ouvisse segredos da pedra. Viu a pequena pausa para tomar fôlego, a mão tremendo levemente antes de retomar o trabalho. Era uma dança de criação e fragilidade. Uma mulher entrou na sacristia. Era Sofia, embora Arthur não soubesse seu nome. Ela trazia um copo de suco e um sanduíche. Pausa, Léo, você prometeu. O menino suspirou, mas obedeceu. Ele largou as ferramentas e se virou. E pela primeira vez, Arthur viu seu rosto por completo. Havia uma serenidade em seus traços, uma aceitação que contrastava com a paixão de seu trabalho. Foi então que Arthur sentiu. Não era pena, era algo mais profundo, mais perturbador. Era reconhecimento. Ele reconheceu em Léo a mesma chama que vira nos olhos de Clara quando ela falava de sua arte. Aquele fogo consumidor, aquela necessidade de criar que era tão vital quanto respirar. Arthur recuou da porta, o coração batendo descontroladamente. Ele se encostou na parede fria da igreja, tentando controlar a própria respiração. Era demais. A igreja, o menino, a lembrança de Clara. Ele se sentia exposto, vulnerável. Precisava sair dali. Ele deu meia volta e caminhou apressadamente em direção à saída, mas parou diante do altar principal. Seus olhos foram atraídos para o forro de madeira, para a pintura gloriosa de Mestre Ataíde. Anjos e santos subiam aos céus numa espiral de cores e movimento. Clara amava aquela pintura. Eles a tinham visitado uma vez, anos atrás, quando ela era pequena. Ela apontara para um anjinho de bochechas rosadas e dissera: "Olha, pai, ele está sorrindo para mim." A memória o atingiu com a força de um soco. Ele se apoiou num banco, sentindo as pernas fracas. O sussurro dos turistas, o cheiro de incenso, a imagem do menino na sacristia e a memória do anjo sorridente de Clara se fundiram em um turbilhão sensorial que o deixou tonto. Ele não era um homem religioso. Deus, para ele, era uma abstração, uma convenção social. Mas ali, naquele lugar, cercado por séculos de fé e pela arte nascida da dor e do êxtase, ele se sentiu pequeno e perdido. A pequena estátua de Isaías que ele vira na foto era apenas um catalisador. O que o trouxera até ali fora um anseio que ele não sabia nomear. Um anseio por perdão? Redenção? Ou talvez apenas um anseio por entender o que sua filha via no mundo,
Uma última tentativa desesperada de se conectar com ela, através daquele menino estranho que falava com a pedra. Ele saiu da igreja, piscando sob o sol forte. O mundo parecia barulhento e caótico depois do silêncio sagrado. Ele caminhou sem rumo pelas ruas, o boné ainda enfiado na cabeça. A imagem do menino não o deixava. A concentração, a fragilidade, a força era uma contradição viva, como aleijadinho, como a própria cidade com sua beleza que nascia da exploração e da dor. Ele sabia que não poderia simplesmente voltar para sua montanha e esquecer. Aquele menino havia se tornado um problema que Arthur sentia uma necessidade aterrorizante de resolver. 2 dias depois, Arthur voltou. Desta vez, ele não se escondeu. Usava um terno de linho claro, sem gravata, e seus sapatos italianos faziam um som nítido e deslocado nos paralelepípedos. Ele não foi como um observador anônimo, mas como Arthur Montenegro, o mecenas. Havia ligado para sua assistente e mandado que ela informasse ao padre sua intenção de visitar o projeto de restauração. Era uma formalidade, uma desculpa. Padre Miguel o recebeu na porta da igreja com uma mistura de reverência e nervosismo. Ele não esperava encontrar um homem de aparência tão sombria. Os olhos de Arthur pareciam carregar o peso das montanhas que ele escavava. Senhor Montenegro, é uma honra indescritível. A paróquia e toda a cidade de Ouro Preto lhe são imensamente gratas. Arthur acenou com a cabeça, dispensando a formalidade com um gesto. Apenas Arthur, por favor, padre. Gostaria de ver o andamento do trabalho. E ele fez uma pausa como se as palavras fossem difíceis de formar. A sua assistente mencionou o trabalho de um jovem escultor. O rosto do padre se iluminou. Ah, sim, o nosso Léo. Um verdadeiro prodígio, um milagre. Ele está na sacristia. Por aqui, por favor. A caminhada até a sacristia pareceu durar uma eternidade. O coração de Arthur batia contra suas costelas como um animal enjaulado. O que ele iria dizer? O que ele estava fazendo ali? Quando entraram, Léo estava de costas, tão concentrado em seu trabalho que não notou a presença deles. Sofia estava ao seu lado, remendando uma das batinas do padre. Ela se levantou imediatamente ao ver o estranho bem vestido, os olhos arregalados de surpresa e um pouco de desconfiança. Léo, disse o padre suavemente, temos uma visita. Este é o senhor Arthur Montenegro, o homem que está nos ajudando a restaurar a nossa igreja. Léo se virou lentamente. Ele limpou a mão empoeirada na calça e olhou para Arthur. Seus olhos eram sérios, inquisitivos. Ele não parecia impressionado com o nome ou a presença do bilionário, apenas curioso. Oi, disse ele simplesmente. Arthur abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ele estava paralisado. Olhar para o menino de perto era ainda mais perturbador. Havia uma luz nele, uma pureza que Arthur sentia que poderia manchar apenas com sua presença. Seu olhar se desviou para a fileira de profetas em miniatura, agora com 4 figuras completas. Isaías, Jeremias, Baruque e Ezequiel. Todos carregavam a mesma assinatura de beleza e dor. Seu trabalho, começou Arthur, a voz rouca, é extraordinário. Léo deu de ombros, um gesto que era ao mesmo tempo tímido e orgulhoso. Eu só tiro o que está sobrando. A frase exata, a frase do mestre. Arthur sentiu um arrepio. Ele se aproximou da bancada improvisada, o olhar fixo no Isaías, o profeta da Anunciação. O que ele estava anunciando? Foi então que aconteceu. A luz leitosa que entrava pela janela pareceu se intensificar, focando-se na estátua. Para Arthur, as feições de pedra do profeta começaram a se transformar. As linhas duras se suavizaram, a barba esculpida pareceu recuar, e o rosto que o encarava não era mais o de um homem antigo do deserto. Eram os olhos de Clara, a boca de Clara, a expressão de súplica de Clara. O mundo ao redor de Arthur começou a se dissolver. O cheiro de incenso tornou-se sufocante. As vozes do padre e de Sofia se tornaram zumbidos distantes. O chão de pedra pareceu ondular sob seus pés. Ele levou a mão à cabeça, uma tontura avassaladora o engolindo. Pai. A palavra não foi ouvida com os ouvidos. Foi uma ressonância dentro de seu crânio. A voz de Clara? Ela está aqui, pensou ele numa explosão de pânico e esperança. Ele cambaleou para trás, derrubando um pequeno banco, que caiu com um estrondo na pedra. Sofia gritou. Padre Miguel correu em sua direção.
Senhor Montenegro, o senhor está bem. Mas Arthur não os ouvia mais, ele estava em outro lugar. Estava de volta à estrada escura e chuvosa, mas desta vez ele não estava no banco do motorista. Estava do lado de fora, olhando para os destroços. E Clara estava ao seu lado, ilesa, vestida de branco, a mesma roupa que usava na foto do porta-retratos. Você a deixou lá, papai? Ela disse a voz calma, sem acusação. Você me deixou? Não, meu amor, não. Foi um acidente. Ele tentou dizer, mas sua voz era um sopro. Ele também é um acidente, pai. Um pequeno acidente de Deus. E você vai deixá-lo também? Ela apontou para a igreja. A imagem de Léo, com suas mãos empoeiradas e seus olhos sérios, sobrepôs-se à cena do desastre. Salve-o, papai, prometa. Eu prometo. Arthur sussurrou, os lábios mal se movendo. Eu prometo, Clara. E então, a escuridão o engoliu por completo. A última coisa que sentiu foi o chão frio de pedra subindo para encontrá-lo. Ele acordou com o cheiro de antisséptico e o som suave de um monitor cardíaco. A luz era branca, ofuscante. Ele estava num quarto de hospital, com lençóis impecavelmente alvos e uma agulha de soro presa em seu braço. Uma mulher de jaleco branco o observava. Era a doutora Helena, sua médica pessoal há mais de uma década. Bem-vindo de volta, Arthur, disse ela, a voz calma, mas com um tom de reprovação. Parece que você decidiu dar um passeio e se esqueceu de avisar ao seu sistema nervoso. Arthur piscou, a mente ainda confusa. A imagem de Clara, a promessa, era tão real. O menino, ele murmurou. Onde está o menino? Helena franziu a testa. O padre e a mãe do garoto estão lá fora. Eles o trouxeram para o hospital municipal. Eu providenciei sua transferência para cá assim que soube. Você teve um colapso, estresse, exaustão e provavelmente não tem se alimentado direito há 5 anos. Arthur tentou se sentar, mas uma onda de fraqueza o forçou a se deitar novamente. A conversa com Clara em seu delírio era a única coisa nítida em sua mente. Salve-o, papai. Não era um pedido, era uma ordem, uma condição para seu próprio perdão. Helena, disse ele, a voz ganhando força, eu preciso de todos os exames sobre esse menino. O nome dele é Leonardo. Ele está doente. Eu quero saber tudo. E ele olhou para a médica com uma intensidade que a assustou. Eu quero que você me teste. Teste minha compatibilidade com ele. Helena o encarou, incrédula. Arthur, isso é absurdo. As chances são astronômicas. É mais fácil ganhar na loteria 2 vezes. Faça, ele ordenou, a voz não deixando espaço para discussão. Eu fiz uma promessa. O Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, era um universo à parte do mundo de Léo. Era um labirinto de corredores polidos, onde o silêncio era quebrado pelo bip suave de máquinas e pelo chamado de médicos nos alto-falantes. Para Sofia e Padre Miguel, que esperavam numa sala de estar privativa no andar de Arthur, o lugar era intimidante. O café era servido em xícaras de porcelana e a água mineral vinha em garrafas de vidro azul. Sofia torcia as mãos no colo. Sua preocupação com o bilionário era secundária. O que a aterrorizava era a súbita e inexplicável intrusão daquele homem poderoso em sua vida e na de seu filho. Por que ele desmaiara ao olhar para Léo? O que ele queria? Homens como Arthur Montenegro não entravam na vida de pessoas como ela sem um motivo. E motivos de homens ricos raramente eram simples ou bons. Ele vai ficar bem, Sofia, disse Padre Miguel, mais para se convencer do que para acalmá-la. Foi só a emoção. Aquele lugar. A igreja mexe com as pessoas. Quando a doutora Helena finalmente apareceu, seu rosto era uma máscara de profissionalismo, mas seus olhos traíam uma profunda perplexidade. O senhor Montenegro está estável. Foi um pico de estresse agudo. Ele precisa de repouso. Ele gostaria de falar com vocês, se não se importarem. O quarto de Arthur era maior que a sala de estar de Sofia. Ele estava sentado na cama, vestindo um pijama de seda que provavelmente custava mais do que o salário mensal dela. A palidez ainda estava lá, mas a intensidade em seu olhar havia retornado, mais forte do que nunca. Senhora, ele começou, hesitando com o nome dela. Sofia. Sofia. Eu peço desculpas pelo transtorno e agradeço a ajuda. Não foi nada, senhor. O importante é que o senhor está bem, disse ela, a formalidade servindo como um escudo. Arthur foi direto ao ponto.
Eu soube da condição do seu filho. O padre me informou. Léo é um menino forte, disse Sofia na defensiva. Eu não duvido, eu gostaria de ajudar. Quero transferi-lo para cá, para este hospital, cobrir todos os custos de seu tratamento, quaisquer que sejam. Sofia e o padre se entreolharam. A oferta era extraordinária, um sonho impossível, mas a desconfiança de Sofia não cedeu. Por quê? Ela perguntou a voz baixa, mas firme. O Senhor não nos conhece. Não conhece o meu filho. Arthur desviou o olhar por um momento para a janela, que mostrava um recorte do céu de Belo Horizonte. Eu tinha uma filha. O nome dela era Clara. Ela faleceu há 5 anos. Ela era uma artista, como o seu filho. Quando eu vi o trabalho de Léo, quando eu olhei para ele, eu vi a minha filha. As palavras eram simples, mas carregadas de uma dor que era quase palpável. Pela primeira vez, Sofia viu além do bilionário. Viu um pai em luto. Sua defesa começou a ruir, substituída por uma onda de empatia. Eu sinto muito pela sua perda. Ela disse, e desta vez era sincero. Enquanto eles conversavam, a doutora Helena trabalhava em seu consultório improvisado no mesmo andar. A ordem de Arthur sobre o teste de compatibilidade era ridícula, uma fantasia de um homem em choque. Mas ele era Arthur Montenegro, e suas ordens eram cumpridas. Ela já havia conseguido os registros médicos de Léo do Hospital de Ouro Preto e solicitado uma amostra de sangue do menino, sob o pretexto de exames de rotina para sua transferência. E, com um suspiro de resignação, coletara uma amostra de Arthur. Ela inseriu os dados no sistema, que se conectaria com os bancos de dados globais de doadores de medula óssea. Era uma formalidade, um procedimento para apaziguar um paciente importante e enlutado. Ela executou a análise de antígenos leucocitários humanos, HLA, os marcadores genéticos que determinam a compatibilidade. O computador processou os dados. Helena se virou para pegar um café, esperando a inevitável mensagem de nenhuma correspondência encontrada. Mas a mensagem que apareceu na tela a fez congelar. Correspondência encontrada. 1. Probabilidade 10. Fonte: A. Montenegro. Amostra local. Compatibilidade. Perfeita. Helena leu a mensagem 1, 2, 3 vezes. Era impossível. A probabilidade de 2 estranhos não aparentados terem uma correspondência HLA perfeita era de 1 em centenas de milhares, às vezes milhões. Era uma impossibilidade estatística. Ela rodou o diagnóstico do sistema, verificou a calibração dos equipamentos. Tudo estava perfeito. Ela se recostou na cadeira, a mente girando. Aquilo não era medicina, era outra coisa. Um evento de probabilidade 0, um milagre, ou uma piada cósmica. Com as mãos trêmulas, ela imprimiu o resultado. O papel parecia queimar em seus dedos. Ela caminhou de volta ao quarto de Arthur, o som de seus próprios passos ecoando nos corredores silenciosos. Ela parou na porta. Arthur estava explicando a Sofia sobre a promessa que fizera em seu delírio. Sofia chorava silenciosamente e o padre Miguel tinha os olhos fechados, como se estivesse em oração. Helena bateu na porta e entrou. Seu rosto estava pálido. Arthur, Sofia, eu preciso que vocês se sentem. Eles a olharam alarmados. Eu fiz os exames que você pediu, Arthur, ela disse, a voz profissional vacilando pela primeira vez em sua carreira. Ela estendeu o papel para ele. Nós procuramos um doador para o Léo, no mundo inteiro, na Europa, na Ásia, nas Américas. A resposta estava em Ouro Preto, na sacristia de uma igreja. Arthur pegou o papel. Seus olhos percorreram as linhas de texto técnico até encontrarem as palavras que importavam. Compatibilidade perfeita. O ar pareceu ficar rarefeito no quarto. Arthur olhou para o papel, depois para Sofia e então para o teto, como se pudesse ver através dele para o céu, para onde quer que Clara estivesse. A promessa, a anunciação do profeta de pedra. Não era um delírio, era um roteiro, e ele era o protagonista. Sofia, vendo a expressão no rosto dele, perguntou a voz um fio. O que foi? O que diz aí? Arthur lhe entregou o papel. Ele não conseguia falar. Uma única lágrima, a primeira em 5 anos, rolou por seu rosto. Era o choro de um homem que acabara de descobrir que fantasmas às vezes cumprem o que prometem. A notícia da compatibilidade impossível mudou tudo.
A atmosfera no quarto do hospital passou do luto e da desconfiança para um estado de choque e admiração sagrada. Sofia olhava do papel para o rosto de Arthur como se tentasse compreender a natureza do homem à sua frente. Ele não era mais apenas um bilionário excêntrico. Era um anjo da guarda, uma resposta literal às suas preces. Isso significa que o Léo... Ela começou, a esperança fazendo sua voz falhar. Isso significa que ele tem uma chance real, disse a doutora Belena, que ainda tentava processar o fato. O transplante de medula óssea é um procedimento arriscado, mas com um doador perfeitamente compatível. As chances de sucesso aumentam exponencialmente. Para Padre Miguel, não havia dúvida. É a mão de Deus. Ele sussurrou, fazendo o sinal da cruz. É um milagre operado através de um dos profetas de nosso menino, Arthur, no mínimo. Entanto, não sentia o êxtase da intervenção divina. Sentia o peso esmagador da responsabilidade. A promessa a Clara agora tinha um caminho claro, um procedimento médico, e isso o aterrorizava mais do que qualquer delírio. Salvar Léo significava se submeter a exames, a agulhas, a anestesia. Significava ser vulnerável, colocar seu corpo e sua vida, mesmo que minimamente, em risco. Significava sair de sua fortaleza de vidro, não apenas por algumas horas, mas por semanas, talvez meses. Significava viver no mundo real. Eu farei, disse Arthur, a voz firme selando seu destino. Comece os preparativos, Helena. Quero o melhor time, os melhores equipamentos. Não olhe os custos. A conversa que se seguiu foi sobre logística e consentimento. Sofia, com os olhos vermelhos de choro e alívio, assinou os papéis para a transferência e o tratamento de Léo. Arthur teve que confrontar a parte mais difícil, contar a verdade. Não a verdade sobre a compatibilidade, mas a verdade sobre o motivo pelo qual estava ali. Sofia, disse ele, depois que o padre e a médica os deixaram a sós por um momento. Eu preciso que você entenda. Eu não estou fazendo isso apenas pelo seu filho. Sofia encarou a confusão retornando. Eu estou fazendo isso por mim, continuou Arthur, a honestidade o esfolando vivo. Eu fui responsável pelo acidente que matou a minha filha. Eu era o motorista. Estávamos discutindo. Se eu tivesse sido um pai melhor, se eu tivesse apenas ouvido o que ela tinha a dizer, ela estaria viva. Ele contou a história toda. A briga, a estrada molhada, o silêncio depois. Ele não se poupou, não buscou atenuantes. Expôs sua culpa com a precisão de um cirurgião. Quando eu vi seu filho, foi como se Clara estivesse me dando uma segunda chance. Uma chance de fazer a coisa certa, de ouvir, de salvar alguém, já que não pude salvá-la. Então, por favor, não me veja como um santo. Eu sou um homem egoísta tentando comprar a paz para a minha alma. A confissão pairou no ar entre eles. Sofia, que esperava a arrogância ou condescendência de um homem tão rico, encontrou apenas uma dor profunda e honesta. Ela, que conhecia o sofrimento da possível perda de um filho, podia entender a dor da perda consumada. Ela se aproximou da cama dele e, num gesto que surpreendeu a ambos, pousou a mão sobre a dele. Suas mãos ásperas de trabalho cobrindo as mãos dele que não conheciam nada mais pesado que uma caneta ou um copo de uísque. Um homem egoísta não faria o que o senhor está fazendo, disse ela, a voz suave. O motivo não importa, senhor Arthur. O que importa é o milagre que o senhor está oferecendo ao meu filho. E por isso eu e Deus seremos eternamente gratos. Naquela noite, Léo foi transferido para o Mater Dei e instalado num quarto no mesmo andar de Arthur. O menino estava fascinado com a cama elétrica e a televisão com centenas de canais, mas também estava assustado. O cheiro do hospital era o cheiro de sua doença, das agulhas e dos exames. Arthur, liberado para circular em seu andar, foi até o quarto de Léo. Ele parou na porta observando. Léo não estava vendo TV. Ele havia pedido à sua mãe um bloco de argila e, na pequena mesa de refeições, modelava uma figura. Não tem pedra-sabão aqui, disse Léo, sem se virar, como se sentisse a presença de Arthur. Mas a argila também serve. Arthur entrou e se sentou na poltrona ao lado da cama. O que você está fazendo? Um anjo, disse Léo, concentrado. Para a moça, a sua filha. Arthur sentiu a garganta se fechar. Como você sabe dela? Minha mãe me contou. Ela disse que vocês dois vão me salvar.
Você e ela. Para Léo, a situação era simples. Clara era uma aliada, uma parceira celestial nesta jornada. Não havia a complexidade da culpa ou da redenção. Havia apenas uma menina que era artista, como ele, e um pai que a amava. Ela gostaria disso? Disse Arthur, a voz se embargada. Ela amava anjos. O preço da promessa era mais alto do que Arthur imaginava. Não era o risco físico, nem o dinheiro. Era o preço da intimidade. Era ter que se conectar com aquelas pessoas, com a dor e a esperança delas. Era ter que falar sobre Clara, não como uma memória dolorosa, mas como uma presença viva. Era ter que desmantelar, tijolo por tijolo, o mausoléu que ele construíra ao redor de seu coração. E ele não sabia se teria forças para isso. As semanas que antecederam o transplante foram um ritual de preparação. Léo foi submetido a uma quimioterapia intensa para destruir sua própria medula óssea defeituosa. Um processo que o deixou fraco, sem cabelos e vulnerável, confinado a um quarto esterilizado. Arthur passou por uma bateria de exames para garantir que estava saudável o suficiente para a doação. Eles viviam em mundos paralelos, separados por alguns metros de corredor e uma parede de vidro. A comunicação deles acontecia através de um interfone e do vidro que separava o quarto de Léo da antecâmara. Arthur passava horas ali, sentado na poltrona, lendo para o menino ou simplesmente lhe fazendo companhia. Eles falavam sobre tudo, sobre os times de futebol de Minas Gerais, sobre os diferentes tipos de pedra sobre as estrelas, mas inevitavelmente a conversa sempre voltava para a arte e para Clara. A Clara desenhava? Perguntou Léo um dia, a voz fraca pelo interfone. Arthur sorriu. Foi a primeira vez em muito tempo que um sorriso genuíno alcançou seus olhos. Desenhava, esculpia, pintava. A casa ainda está cheia de telas e esculturas dela. Ela dizia que o mundo era o caderno de rascunhos dela. Ela era boa? Ela era apaixonada. E isso é mais importante do que ser bom. Arthur começou a trazer coisas de Clara para mostrar a Léo pelo vidro. Primeiro, um caderno de desenhos que ele folheava lentamente. Eram esboços de rostos, de paisagens de ouro preto, de anjos barrocos. Léo observava cada traço com uma atenção de conhecedor, como se estivesse conversando com a artista através das linhas. Depois, Arthur trouxe uma pequena escultura dela, um pássaro com uma asa quebrada feito de bronze. Ela fez isso depois que o nosso cachorro morreu, explicou Arthur. Ela disse que era a alma dele, voando de forma imperfeita, mas ainda assim voando. Léo olhou para a escultura por um longo tempo. Ela entendia as coisas. Disse o menino, por fim, que mesmo o que está quebrado pode ser bonito. Naquelas conversas, Arthur falava de sua filha de uma forma que nunca havia conseguido antes. Ele não falava da vítima do acidente, do foco de sua culpa. Falava da artista, da jovem cheia de vida e ideias, da menina que via beleza em pássaros de asa quebrada. Léo, com sua sabedoria infantil e sua proximidade com a mortalidade, não tinha medo de fazer perguntas. Ele não tinha medo da dor de Arthur. Ele a acolhia, a normalizava. Em Léo, Arthur não via mais um símbolo ou um projeto de redenção. Via um menino incrivelmente corajoso, com uma alma de artista tão antiga quanto as pedras de sua cidade. Léo não era uma segunda chance para Clara. Ele era Léo. E salvá-lo havia se tornado um imperativo em si mesmo, desvinculado de qualquer promessa fantasmagórica. Um dia antes do procedimento, Arthur estava em seu posto, do lado de fora do vidro. Léo estava mais fraco do que nunca, mas seus olhos ainda brilhavam com inteligência. "Senhor Arthur", disse ele, "já disse que pode me chamar de Arthur." "Arthur, você tem medo?" A pergunta pegou Arthur de surpresa. "Do procedimento de amanhã? Não, é simples." "Não, medo é simples." Dias depois, Arthur entendeu. Medo de que não funcionasse. Medo de que, mesmo com tudo isso, Léo partisse. Medo de que sua redenção falhasse. "Sim", admitiu Arthur, a voz baixa. "Eu tenho medo." Léo assentiu lentamente. Então, ele apontou para a sua mesinha. Lá estava o anjo de argila que ele começara a fazer no primeiro dia, agora finalizado. Era uma figura pequena, com um rosto sereno e asas ligeiramente tortas, como se tivessem sido moldadas por mãos cansadas. "Mãe, pode dar para ele?" pediu Léo. Sofia, que estava no quarto com o filho, pegou a estatueta com cuidado, passou pela
câmara de esterilização e a entregou a Arthur. A argila ainda estava ligeiramente fria. Era leve, frágil. Arthur a segurou na palma da mão como se fosse uma relíquia sagrada. É para a Clara, para ela saber que a gente está cuidando de tudo aqui, disse Léo. E para você não se esquecer. Não me... Esquecer de quê? Os olhos de Léo fixaram-se nos de Arthur através do vidro. De que mesmo o que está quebrado pode ser bonito e que ainda pode voar. Naquele momento, Léo deixou de ser apenas um menino doente. Ele se tornou o 8º profeta na vida de Arthur. Não um profeta de pedra, esculpido pela dor, mas um profeta de carne e osso, que falava de esperança e aceitação. Ele não estava anunciando uma salvação divina, mas uma salvação muito mais terrena e difícil, a salvação que vem de perdoar a si mesmo. Arthur segurou o anjo de argila e sentiu o peso de 5 anos de luto começar a se transformar. Não estava desaparecendo, mas mudando de forma, de um fardo esmagador para uma presença suave, a memória de um pássaro de asa quebrada que, apesar de tudo, continuava a voar. O dia do transplante chegou com a luz pálida de uma manhã de inverno em Belo Horizonte. O procedimento em si era anticlimático. Para Arthur, envolveu uma série de injeções para estimular a produção de células-tronco, seguidas de um processo semelhante a uma doação de sangue, onde uma máquina filtrava seu sangue, coletando as células-tronco e devolvendo o resto ao seu corpo. Ele permaneceu acordado o tempo todo, observando o líquido avermelhado circular através dos tubos, uma linha vital que conectava sua vida à de Léo. Para Léo, o processo foi ainda mais simples. Ele recebeu as células de Arthur através de uma transfusão, uma bolsa de líquido precioso que pingava lentamente em suas veias. Não havia drama cirúrgico, apenas o bip constante dos monitores e a espera silenciosa. A verdadeira batalha começaria nos dias e semanas seguintes, dentro de seu corpo, enquanto as novas células viajariam para sua medula óssea e, com sorte, começariam a construir uma nova fábrica de sangue. Naquela noite, o hospital estava silencioso. Arthur, sentindo-se um pouco dolorido, mas principalmente exausto emocionalmente, caminhou pelo corredor até o quarto de Léo. Ele não podia entrar, mas ficou na antecâmara, olhando através do vidro. Léo dormia, o rosto sereno sob a luz fraca de um abajur. Sofia dormitava, numa poltrona ao lado da cama, a mão segurando a do filho mesmo durante o sono. Arthur ficou ali por um longo tempo, o anjo de argila de Léo no bolso do roupão. Ele não rezou. Em vez disso, conversou com Clara em sua mente, não com o fantasma da estrada, mas com a filha que ele lembrava. A menina, que ria, que sujava as mãos de argila, que via anjos no teto de igrejas. Eu fiz, meu amor, ele pensou. Eu cumpri a promessa, mas não foi por você. Quer dizer, começou por você, mas agora é por ele e por mim. Ele olhou para a pequena forma adormecida na cama. O futuro era uma página em branco. O transplante poderia falhar. A doença poderia voltar. Não havia garantias. Mas pela primeira vez, Arthur percebeu que a redenção não estava no resultado. Estava no ato. Estava na decisão de sair da escuridão e se conectar com outra alma humana. Estava em oferecer uma parte de si mesmo, literalmente, para dar a outro uma chance de viver. Uma enfermeira passou e sorriu para ele. Ele está indo bem. Os primeiros sinais são bons. Arthur acenou com a cabeça, um sentimento de paz se instalando em seu peito, algo que ele não sentia desde antes do acidente. Ele se afastou do vidro e caminhou até a grande janela no final do corredor, que tinha uma vista panorâmica da cidade e das montanhas distantes de Minas Gerais. As luzes da cidade brilhavam como um mar de estrelas caídas. Ouro Preto estava lá, a dezenas de quilômetros, um ponto de luz quase imperceptível, mas ele sabia que estava lá. Sabia que na sacristia da pequena igreja havia um bloco de pedra-sabão inacabado, esperando pelas mãos de um menino para lhe dar vida. Arthur finalmente entendeu. O 8º sacramento não era o transplante. Não era um milagre de compatibilidade genética. O 8º sacramento, aquele não. Escrito nos livros sagrados era o perdão. Não o perdão de Deus, mas o perdão que uma pessoa concede a si mesma. Era a graça de aceitar o passado que não pode ser mudado e a coragem de construir um futuro a partir dos destroços.
Salvar Léo não apagou o que aconteceu naquela estrada chuvosa. Não trouxe Clara de volta, mas permitiu que a memória dela se tornasse uma fonte de vida, não de morte. Ao dar a Léo uma chance de criar sua própria arte, de viver sua própria vida, Arthur estava, finalmente, honrando a paixão de sua filha. Estava permitindo que o pássaro de asa quebrada voasse. Ele tirou o anjinho de argila do bolso e o segurou contra o vidro da janela, como se o mostrasse para as montanhas. Uma promessa silenciosa foi feita, não a um fantasma, mas a si mesmo. Ele não voltaria para seu mausoléu de vidro. A porta havia sido aberta, e lá fora, sob o céu de Minas, a vida frágil, e imperfeita esperava.